Olá, meu nome é Carlos Sandrini e eu sou instrutor para esse curso online voltado para a linguagem C para os microcontroladores PIC da família 16. Nós vamos trabalhar aqui com o PIC 16F887. Esse PIC é indicado pela Microchip em substituição ao PIC 16F877A. Nós vamos trabalhar também com o compilador CCS. Esse compilador é bastante versátil e a maioria dos exemplos que a gente vai utilizar aqui, a gente pode utilizar em outros microcontroladores com muito pouca alteração ou, em alguns casos, nenhuma alteração. Bem, nós vamos trabalhar também com o kit de desenvolvimento ACPIC Pro versão 3.0 e o gravador AC-USB Mini. Porém, nós podemos utilizar outros kits, como é o caso do ACPIC 40, ou até mesmo montar o seu próprio circuito. Nós vamos apresentar durante o curso todos os esquemas elétricos dos nossos exemplos. O gravador AC-USB, nós também temos uma versão com conector ZIF, que também pode ser utilizado sem problema nenhum, ou até mesmo um outro gravador qualquer. Então, iniciando, qual seria a diferença básica entre microcontroladores e microprocessadores? Bom, primeiramente, os microprocessadores são circuitos extremamente complexos. Eles necessitam de outros dispositivos externos para o seu correto funcionamento, como memórias, temporizadores, portas de entrada e saída e outros dispositivos. Os microprocessadores também podem realizar funções de cálculo e tomada de decisões muito rapidamente, enquanto os microcontroladores são menos poderosos, mais lentos e de menor capacidade. Pode conter vários dispositivos em um único encapsulamento, como memórias, temporizadores, portas de entrada e saída, conversores ADDA e outros dispositivos mais. Eles permitem a implementação de sistemas mais compactos. Possuem também um conjunto de instruções mais simples. Consomem menos energia, têm um custo menor e outras vantagens mais em relação aos microprocessadores. Bem, vamos falar aqui de um conceito bem básico que são os bits. O que seria bits? Binary digit, ou seja, dígito binário. É a menor unidade de informação que pode ser armazenada ou transmitida. Um bit pode assumir somente dois valores, 0 e 1. O valor de um bit em um microprocessador ou microcontrolador é armazenado como carga elétrica acima ou abaixo de um nível padrão em um capacitor dentro de um dispositivo de memória. E os bytes? O que são os bytes? Os bytes são conjuntos de 8 bits. São normalmente utilizados para especificar quantidade, por exemplo, a quantidade de memória ou a capacidade de armazenamento de um determinado dispositivo. Um byte também pode representar um caractere de acordo com a codificação de caracteres denominada ASCII-2, ou simplesmente ASCII. Bem, e os microcontroladores PIC? PIC significa Programmable Interface Controller, ou controlador de interface programável. São fabricados pela Microchip Technology, operam em 8, 16 e 32 bits. Eles contam com uma extensa variedade de modelos e periféricos internos, podem ter alta velocidade de processamento e a sua programação pode ser por memória flash, por EEPROM e também OTP. Nós temos também nos microcontroladores PIC diferentes famílias com núcleos ou core de processamento em 12, 14 e 16 bits. Eles também contêm um reconhecimento de interrupções externas e internas. E o encapsulamento de um microcontrolador PIC pode ter de 100 até 100 pinos, do tipo SOT23, DIP, SOIC, TQFP e outros encapsulamentos. Bem, no microcontrolador PIC também nós temos a memória de programa, que é a Flash EEPROM. Isso para os microcontroladores do tipo Flash, que são os mais comuns, que é o que a gente vai utilizar em nosso curso. Essa memória é utilizada para armazenamento do programa. Ela pode ser escrita cerca de 100 mil vezes segundo os dados do fabricante. Ela retém também os dados por cerca de 40 anos, também segundo os dados do datasheet do fabricante. Essa memória também pode ser programada on-board, ou seja, sem a necessidade de retirar do microcontrolador do circuito. Nós podemos programar essa memória diretamente com o microcontrolador no circuito.
Bem, o PIC que a gente vai trabalhar, que é o PIC 16F887, ele possui 8.192 posições, ou seja, nós temos 8 kilobytes de memória de programa, de 14 bits cada. Então, nesse caso, nós temos aqui um microcontrolador com core, com núcleo de 14 bits. E os endereços dessa memória vão de 0 em hexadecimal até 1FFF em hexadecimal também. O endereço 0H será a primeira posição de memória quando o PIC iniciar. Essa posição é chamada de vetor de reset, ou reset vector. Quando ocorre uma interrupção, o programa vai ser desviado para o endereço 4H. Esse endereço é conhecido como vetor de interrupção, interrupt vector. E a memória de dados, ou seja, memória RAM, ou Random Access Memory, uma memória que contém os registradores. E entre esses registradores, nós temos os registradores de funções especiais e os registradores de propósito geral. O PIC 16F887 possui memória RAM de 2.048 bytes de capacidade. Os microcontroladores PIC eles trabalham com uma arquitetura chamada Harvard, ou seja, possui 2 barramentos de dados diferentes. Então nós temos aqui uma representação desses barramentos, onde nós vamos ter um barramento de 8 bits que conecta a CPU à memória RAM e outro barramento que pode ser de 12, 14 ou 16 bits que conecta a CPU à memória ROM ou à memória de programa. Então, dessa maneira, com core de 12, 14 ou 16 bits, a CPU pode receber operador, mas operando em um único ciclo de máquina. Bom, como a gente já comentou, o código compilado de um programa é armazenado na memória ROM, ou memória de programa. E também, como a gente comentou, essa memória ROM possui 12, 14 ou 16 bits, onde 4, 6 ou 8 bits representam uma instrução específica para a CPU e 8 bits são os dados. Então, nós temos aqui um gráfico onde nós podemos ver 4 bits de instrução no primeiro caso, 6 bits de instrução no segundo caso e 8 bits de instrução no segundo caso, sendo que o número de bits de dados são sempre 8 bits, correto? Bem, continuando com nossos conceitos básicos, vamos verificar os registradores. Ele é um dispositivo de uma CPU e é uma unidade de memória capaz de armazenar N bits. Também é um circuito digital que armazena e desloca informações binárias. Eles são tipicamente utilizados como dispositivo de armazenamento temporário. Dentre esses registradores, nós temos os registradores de funções especiais, que são os SFR, ou Special Function Register, que são registradores que possuem funções especiais pré-determinadas pelo fabricante. Eles estão presentes em todos os microcontroladores. Seus bits são conectados literalmente a circuitos internos, como timers, conversores AD, osciladores e entre outros. Estão diretamente no comando das operações do microcontrolador. E pode-se compará-los a 8 chaves liga-desliga, onde cada chave seria um bit, onde cada uma liga uma determinada característica de um circuito interno. E também nós temos os registradores de propósito geral, ou GPR, ou ainda General Purpose Register. São registradores que podem ser utilizados para realizar várias funções. Podem também ser utilizados para armazenar dados ou endereços. Eles também armazenam bits que definem um resultado de uma operação. Bem, nesse próximo slide, nós temos aqui a pinagem do PIC 16F887. É um microcontrolador de 40 pinos, onde nós podemos verificar que a grande maioria dos pinos tem mais de uma função. Então, o mesmo pino pode servir como pino de entrada e saída, como pino de entrada analógica, como pino para um dispositivo específico, como serial, timer e assim por diante. Bom, o microcontrolador PIC 16F887 ele possui a arquitetura RISC. E nesse caso, nós temos somente 35 instruções, isso em assembly, para esse microcontrolador. A sua frequência de operação é de 0 até 20 MHz. Ele possui um oscilador interno, que é bastante preciso, que é calibrado de fábrica, e nós podemos ter frequências entre 8 MHz até 31 kHz. A sua alimentação pode ser de 2 até 5,5 volts. Nós temos também um modo sleep, que é um sistema de economia de energia, um brownout reset, que vai desligar o microcontrolador quando nós temos uma tensão que a gente determina para esse desligamento,
Nós temos também 35 pinos de entrada e saída. Nós temos também uma memória ROM do tipo flash com capacidade de 8K, como a gente comentou. E também, como a gente comentou, nós temos a opção de programação em Secret, sem retirar o microcontrolador para programá-lo. Temos também uma memória EEPROM com capacidade de 256 bytes, memória RAM, como a gente já verificou, conversor analógico digital de 14 canais com 10 bits de resolução cada um. Nós temos também 3 temporizadores ou contadores independentes, um temporizador Watchdog, um módulo de comparador analógico, saída PWM, módulo EUSART, comunicação serial, e uma porta serial síncrona master. E aqui nós temos um slide com o diagrama interno desse microcontrolador, onde nós temos no centro a CPU, com suas interrupções, Watchdog, seus vários periféricos, comunicação serial, timer. Do lado direito nós temos as memórias de programa, memória RAM, memória EEPROM, e mais abaixo nós temos as suas portas, portas de I/O, portas de entrada e saída. Bem, para que o microcontrolador possa processar todas as informações, ele precisa de um controle de clock. E esse controle de clock, esse tempo de clock no caso, é dado pelo oscilador, claro, interno ou externo. Porém, para o PIC 16 e PIC 18, nós temos a frequência de clock interna ou externa dividida por 4, sempre. Isso vai nos gerar, então, 4 fases, Q1, Q2, Q3 e Q4, de acordo com o gráfico que a gente pode verificar. Nesse gráfico, nós temos também o PC, que é o Program Counter, ou contador de programa, que vai definir o endereço de processamento, ou seja, o endereço onde cada instrução vai ser processada. Esse Program Counter ele é incrementado na fase Q1. As instruções são identificadas e executadas entre as fases Q1 e Q4. No momento que uma instrução é executada, a próxima instrução é localizada e carregada ao mesmo tempo. Essa tecnologia é chamada de pipeline, que ela permite uma maior velocidade no processamento. Então, por exemplo, para um cálculo de frequência de operação, nós vamos ter frequência de operação igual a fonte de clock dividido por 4. Então, para um cristal de 8 MHz ou para uma fonte de clock interna de 8 MHz, nós vamos ter uma frequência de operação de 8 MHz dividido por 4. Isso então vai nos dar 2 MHz. E o ciclo de máquina? Para nós calcularmos o ciclo de máquina, basta dividirmos 1 pela frequência de operação. Então, nesse caso, para uma frequência de operação de 2 MHz, nós vamos ter um ciclo de máquina de 1 dividido por 2 MHz, que vai nos dar um total de 0,5 microsegundo. Então, resumindo, para uma fonte de clock de cristal de 8 MHz ou oscilador interno de 8 MHz, nós vamos ter um ciclo de máquina de meio microsegundo, porque esses 8 MHz vai ser dividido por 4. Bom, e para que o microcontrolador possa trabalhar corretamente, nós precisamos acertar os seus bits de controle, onde esses bits de controle vai definir o modo que esse microcontrolador vai trabalhar. Ou seja, se ele vai trabalhar com cristal, se ele vai trabalhar com circuito de oscilação interno, se ele vai trabalhar com Watchdog, se nós vamos trabalhar com circuito de reset e assim por diante. Tudo isso, então, como a gente já comentou, a gente vai fazer através dos bits de configuração, ou configuration bits, ou em alguns casos são conhecidos como fuses. Esses bits fazem a configuração do modo em funcionamento do microcontrolador, como a gente já comentou. Eles estão localizados nos endereços 2007 em hexadecimal, que é o config 1, e 2008 em hexadecimal, que é o config 2. Então, o config 1 nós vamos ter são 14 bits. Onde nós temos aqui o bit 13, que é o In-Secret Debugger Mode, onde nós vamos poder habilitar ou não a depuração em secret. Depuração que é a simulação, O LVP, que é o bit 12, é o Low Voltage Programming Enable, onde nesse caso, se ele tiver em 1, nós vamos habilitar a programação por baixa tensão. Esse não é um modo muito utilizado. A maioria dos gravadores que a gente encontra no mercado, inclusive os nossos gravadores, são do tipo alta tensão. No caso aqui, alta tensão seria 12 volts, que é imposto ao pino MCLR, que é o Master Clear. Então, a gente vai sempre deixar esse LVP em 0. Nós temos também um monitor de falha na geração do clock. Se esse bit 11 estiver habilitado, nós podemos monitorar se houve alguma falha na geração do clock, por exemplo, num cristal. E se houve essa falha,
nós podemos fazer a transição de um oscilador externo para um oscilador interno através do bit 10. O bit 9 e o bit 8 vai ser a seleção de brownout. O que seria esse brownout? Ele vai resetar o microcontrolador caso a tensão de alimentação caia abaixo de um valor pré-determinado. Nós também podemos habilitar a proteção de código na memória de dados através do bit 7, habilitar a proteção da memória de programa através do bit 6. Nós podemos habilitar também o pino 3 da porta E como pino somente de entrada, ou se não, como pino de master clear ou reset. Nós podemos também habilitar um outro circuito que é chamado de Power Up Timer, que é o bit 4. O que seria esse Power Up Timer? É um temporizador que faz com que o microcontrolador comece a operar após 72 milissegundos. Claro, se o bit 4 estiver habilitado. Por que isso? Porque em 72 milissegundos nós vamos ter todas as funções do microcontrolador trabalhando em plena ordem. Nós temos também o bit 3, que é o Watchdog Timer, que é um temporizador especial, um watchdog, um temporizador de segurança. E o bit 0, bit 1 e bit 2 nós vamos selecionar a fonte de oscilação. Então nós podemos ter oscilador por RC, no circuito RC, um oscilador interno, um oscilador a cristal, ou se não aplicarmos sinais para servir de oscilador para o microcontrolador. E nós temos o config 2, também de 14 bits, onde nós vamos ter aqui somente o bit 10 e o bit 9, que são as proteções da memória flash, e o bit 8, que é a seleção de brownout. Como a gente já comentou, aqui nós vamos ter o ajuste da tensão de brownout. Então, nesse caso, se o bit 8 estiver em 1 e nós tivermos habilitado o brownout reset, se a tensão de alimentação do microcontrolador for menor do que 4 volts, o microcontrolador vai ser resetado. E se nós ajustarmos o bit 8 para 0 e também o brownout estar habilitado, se a tensão de alimentação do microcontrolador baixar de 2,1 volts, nós vamos então ter o reset do microcontrolador.